Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto do pastor Samuel Meira Mouta. Ele é mestre em teologia e pós-graduado em gestão de pessoas, bacharel também em ciências contábeis e teologia. E ele é pastor da Igreja Batista, missionário das Juntas de Missões Nacionais e gerente executivo de missões. Ele é lá do Rio de Janeiro, tá bom, irmãos? Então, este pastor, o pastor Samuel, escolheu um texto para escrever para nós, chamado Com Carinho e Muito Melhor. Então, o texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Nós vamos ler o texto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, isto esclarecido, vamos iniciar orando, pedindo a Deus que nos abençoe nessa nossa pequena reflexão. Senhor Jesus, nós pedimos que, segundo a sua misericórdia, tu possas nos abençoar com o aprendizado e à medida que a gente possa aprender, a gente possa também ensinar outras pessoas e viver as coisas que temos aprendido. Amém. Bem, o texto base hoje é 1 Pedro 3, de 1 a 13. E diz assim, ó: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonito usando enfeites penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso ela deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Ame uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem a ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês, como dizem as Escrituras Sagradas. Quem quiser gozar da vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não contem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Então, este texto chama-se Com Carinho é Muito Melhor. E o versículo que o irmão pastor Samuel Mouta escolheu foi o 8, que diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Bem, o mês de maio é o mês da família, né? Então, nesses últimos dias de maio, quando a gente celebra o mês da família, o pastor Mouta quer lembrar a gente de conceitos importantes e indispensáveis que todo lar deve ter para ser um lar abençoado. E o primeiro deles é o carinho. Se não houver carinho em um lar, fica difícil das pessoas se entenderem, se respeitarem, né, e se amarem. O ambiente da nossa casa é o nosso refúgio. Geralmente a gente enfrenta a luta o dia inteiro, sai para trabalhar, enfrenta um monte de coisa, principalmente nesses dias aí de pandemia, você fica nervoso, não consegue pagar as contas, fica preocupado, enfim. Seja onde você estiver, no trabalho, na escola, correndo para cima e para baixo, no trânsito, enfim, no comércio, onde você estiver, seja o que for que você estiver fazendo, quando a gente está na nossa casa, no nosso aconchego, a gente quer experimentar o quê? Carinho, e a gente quer compartilhar também
desse carinho. Então a gente quer ter sossego, né? Um lar que seja harmonioso. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Tem dia que só por misericórdia. Você fala alho, o outro fala bugalho. Você pensa no negócio, o outro pensa no outro. E é bem complicado ser carinhoso nesses dias, né? O estresse da vida muitas vezes nos faz descontar na pessoa que a gente ama, seja no marido, na esposa ou nos filhos, a pressão que a gente vem sofrendo, principalmente nesses últimos tempos que nós temos tido muita pressão, muita chateação, muita tristeza, muita falta de dinheiro. Tem gente que não tem comida na mesa, tem gente que tá em dúvida se vai permanecer no emprego, tem gente que tá em dúvida se vai conseguir um emprego. Gente, é muito difícil, é muito problema. Mas a gente tem que lembrar que os nossos entes queridos, os nossos familiares, eles não têm nada a ver com isso que a gente está passando. Nós temos que nos lembrar que eles estão ali para nos amar e para serem amados. Não estão ali para ser saco de pancada, né? Então, quando a gente se dá conta, se a gente não se lembrar disso, a gente faz da casa da gente um campo de batalha, um lugar super hostil, agressivo, cheio de gritaria, de ofensa, troca de farpa e palavra dura. E isso, às vezes, cria uma raiz de amargura, né? Existem pessoas que logo esquecem do que aconteceu, mas tem outras que não, que são rancorosas. Então, às vezes, ela não fala na hora que ficou zangada, que ficou magoada, mas ela guarda aquilo no coração. E isso é muito ruim. Então, às vezes, você vai ser delicado com a pessoa e não sabe nem por que você leva uma patada, um coice. Pronto. Você não sabe nem o que é, mas o que foi? É que foi em 1910 que você fez uma coisa e a pessoa guardou e no momento oportuno ela devolveu. Então, assim, nós temos que nos lembrar que as pessoas não têm culpa e quando nós tivermos alguma coisa que nos chateou, falar na hora, ó, isso não foi legal. Para quê? Porque o nosso ambiente seja um ambiente legal, sadio, tranquilo, harmonioso, carinhoso. Então, o que Pedro faz? Pedro exorta a uma coisa muito... nos exorta a sermos... ele nos exorta a colocar em prática o quê? O carinho, o amor, o respeito, né? O texto diz assim, a exortação de Pedro no texto é tão simples e clara e ao mesmo tempo tão eficaz e contundente que temos que colocar em prática imediatamente. O quê? Tratar com todos com carinho. Então, Pedro não deixa passar batido essa questão. Ele coloca para a gente seguir. Então, segundo Pedro, as mulheres vão ganhar o quê? Dos seus maridos, ganhar os seus maridos sem palavras. Então, você não precisa ficar dando voadora gospel pro seu marido aceitar Jesus. Não. Só com o seu proceder, Pedro está dizendo que os maridos podem ser ganhos, podem ser salvos, podem acreditar em Jesus Cristo pelo proceder carinhoso das mulheres. E o homem, por seu lado, deve tratar as pessoas com tanta delicadeza e dignidade como quem cuida de alguma coisa assim muito frágil, um vaso de porcelana, uma coisa bem... que tem que ter muito cuidado para não quebrar. Então, na verdade, aqui a gente não está falando de a mulher ser menos, de que a mulher não tem condições de lutar, de ir para frente, de ir para a guerra, de enfrentar. Não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando de um relacionamento entre o casal, né? O cuidado que cada um deve ter com o outro. É lógico que hoje em dia, diferente do contexto daquele tempo, a mulher sai para fora, ela não fica cozendo em casa, não, ela vai, ela trabalha, ela faz. Tem mulher que trabalha muito mais que muitos homens, mas o que Pedro está dizendo aqui é sobre o relacionamento que deve ser carinhoso, amoroso. É isso que ele quer dizer aqui quando ele fala que cuida como se fosse uma coisa frágil. Não está desmerecendo a mulher, né? Muitas feministas fazem questão de dizer que a Bíblia está errada, que quer colocar a mulher subserviente, mas
é um contexto totalmente fora daquilo que nós estamos falando aqui. Bom, finalmente Pedro conclui que a gente tem todos que ter muito bom ânimo e um ânimo semelhante uns com os outros, compartilhar da mesma atitude de compaixão, de fraternidade, de misericórdia, de humildade. Então, é assim, é uma coisa de mão dupla. Eu respeito você, você me respeita. Eu sou humilde com você, você é humilde comigo. Você tem misericórdia comigo, eu tenho misericórdia com você. É uma linha de mão dupla, é um vai e vem. Como no jogo de ping-pong, né? Vai, volta. Essa é a ideia. Então, se alguém lhe quiser fazer mal, ou disser alguma mentira, ou quiser diminuí-lo, faz o seguinte, trata essa pessoa com carinho, seja cordato, seja misericordioso, solidário, retribua essa pessoa com algo que ela não esperava receber. Então você bendiz e abençoa a vida da pessoa. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de um Senhor tão misericordioso e que nos amou tanto que a gente tem que ser zeloso do bem. Então não faz mal, né? Se nós tivermos a consciência de onde Jesus Cristo nos tirou daquele lugar, nos colocou no lugar alto, seguro, quem nós éramos e quem nós somos em Jesus, nós vamos ver que quem merece toda a honra e glória é Ele. Então não nos custa nada tratar a pessoa com carinho, com atenção, com deferência, porque afinal a gente é realmente zeloso do bem. É fácil? Não, nem sempre é fácil, né? Porque tem pessoas que parece que o Senhor coloca na nossa vida para nos ensinar a ser tolerantes e pacienciosos. Tem pessoas que dá vontade de dar uma voadora gospel, mas não é assim que a gente pode tratar, né? A palavra nos afirma que nós temos que ser zelosos do bem, tratar todos da melhor forma possível. Então, o nosso manancial termina assim, ó. Que a nossa casa seja um ambiente de verdadeiro carinho e um porto seguro para todos. Às vezes nós estamos tão atribulados com tanta falta de dinheiro, com tantos problemas, que parece que as coisas acontecem de propósito, né? Então, cada palavra que um diz para o outro parece que é justamente para irritar. Mas não é isso não, meu irmão. Não é isso não, minha irmã. Vamos ser misericordiosos, pacienciosos e tolerantes com o outro, tá bom? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.